Neste vídeo, exploramos a figura enigmática de Belzebu, desde suas origens como Baal-Zebub, o senhor das moscas no panteão filisteu, até sua transformação em uma das figuras mais emblemáticas do mal na tradição cristã. Examinamos as referências a Belzebu no Antigo e no Novo Testamento, destacando como sua imagem evoluiu ao longo dos tempos. Discutimos as diversas interpretações teológicas e culturais de Belzebu, explorando seu papel na teologia cristã primitiva, nas escrituras apócrifas, e sua presença na arte, na literatura e na cultura popular. Analisamos também a relevância de Belzebu na filosofia, na teodiceia e como símbolo psicológico, abordando seu impacto na ética moderna e no diálogo interreligioso. Concluímos refletindo sobre a persistente influência de Belzebu na compreensão humana do mal e da redenção, e convidamos os espectadores a compartilhar suas próprias reflexões e interpretações sobre esta figura complexa e multifacetada. Belzebu, uma figura envolta em mistério e temor, emerge inicialmente no contexto do Antigo Testamento. Originalmente, Belzebu aparece como Baal-Zebub, mencionado em 2 Reis capítulo 1, verso 2 e 3, onde o rei Acasias consulta este deus filisteu, provocando a ira de Elias. Este nome, que significa Senhor das Moscas, indica uma divindade associada a aspectos de degradação e, possivelmente, a rituais de proteção contra pragas. Com a ascensão do cristianismo, a figura de Baal-Zebub sofre uma transformação. Ele passa a ser conhecido como Belzebu, adaptando-se ao contexto cristão como uma personificação do mal. Esse processo de transformação reflete a dinâmica cultural e religiosa da época, onde divindades pagãs frequentemente eram reinterpretadas como figuras malignas no cristianismo emergente. No Novo Testamento, Belzebu é mencionado nos Evangelhos, como em Mateus capítulo 12, verso do 24 ao 27, onde os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus responde a essas acusações com a famosa parábola do reino dividido, usando a ocasião para ensinar sobre a unidade e o poder divino. Belzebu é frequentemente identificado como um dos principais demônios, ou até mesmo como um título de Satanás. Essa associação reflete a tendência de categorizar e hierarquizar seres espirituais malignos na teologia cristã. A figura de Belzebu inspirou diversas interpretações teológicas ao longo dos séculos. Alguns estudiosos o veem como uma representação de forças de corrupção espirituais e físicas, enquanto outros o interpretam como uma metáfora para o mal inerente ao ser humano. A figura de Belzebu transcendeu os textos sagrados e se estabeleceu firmemente na cultura popular. Ele aparece em diversas obras de literatura, arte e até no cinema, frequentemente representado como uma entidade malévola e poderosa. Além de sua representação literal como um demônio, Belzebu também pode ser visto como um símbolo. Ele representa a luta eterna entre o bem e o mal, a pureza e a corrupção, e a resistência humana contra as forças destrutivas. No contexto da teologia comparada, Belzebu serve como um ponto de reflexão sobre como diferentes culturas e religiões abordam a personificação do mal. Ele destaca como figuras semelhantes aparecem em várias tradições religiosas ao redor do mundo. Interpretar Belzebu nos textos bíblicos apresenta desafios significativos. Esses desafios incluem entender as mudanças culturais e religiosas que influenciaram sua representação e discernir a intenção original dos textos sagrados. Nos primeiros séculos do cristianismo, a figura de Belzebu foi fundamental para compreender a natureza do mal e do diabo. A interpretação de Belzebu como um líder entre os demônios ajudou a moldar a cosmologia cristã sobre o céu, o inferno e a guerra espiritual. Ao longo da história da Igreja, surgiram debates teológicos intensos sobre a natureza exata de Belzebu. Alguns o consideravam uma entidade separada de Satanás, enquanto outros o viam como um aspecto ou título de Satanás, simbolizando seu papel como corruptor e destruidor. Em diversos textos apócrifos, a figura de Belzebu é expandida e explorada com mais detalhes. Nestes textos, ele muitas vezes aparece como um antagonista proeminente, desempenhando um papel crucial nas narrativas sobre a queda dos anjos e a batalha entre as forças celestiais e infernais. A arte cristã, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, retratou Belzebu de maneiras variadas,
frequentemente enfatizando sua natureza demoníaca e poder maligno. Essas representações visuais ajudaram a solidificar sua imagem no imaginário coletivo. Na literatura, Belzebu é frequentemente utilizado como um personagem ou símbolo para explorar temas de tentação, corrupção e a natureza do mal. Sua figura aparece em várias obras clássicas e modernas, oferecendo uma rica fonte de interpretação e análise. Do ponto de vista psicológico, Belzebu pode ser visto como uma representação das sombras humanas, os aspectos ocultos e negativos da psique. Ele simboliza os impulsos reprimidos, os medos e as tentações que todos enfrentam. No contexto da educação religiosa, a história e o simbolismo de Belzebu podem ser utilizados para ensinar sobre a complexidade da teologia, a interpretação bíblica e a história das religiões. Hoje, Belzebu continua relevante como um símbolo do mal em discussões teológicas e filosóficas. Sua figura desafia os crentes e pensadores a refletir sobre a natureza do mal, do livre-arbítrio e da redenção. Além do cristianismo, a figura de Belzebu também aparece, direta ou indiretamente, em outras tradições religiosas e esotéricas. Ele é frequentemente adaptado para se encaixar em diferentes cosmovisões e sistemas de crenças. Reconhecemos Belzebu não apenas como um personagem bíblico, mas como um símbolo multifacetado que transcendeu sua origem para se tornar um ícone cultural e espiritual. A figura de Belzebu é um exemplo proeminente de como o dualismo é expresso na religião, representando a oposição entre o bem e o mal, luz e trevas. Ele serve como um lembrete do constante conflito espiritual e moral presente nas crenças religiosas. Filósofos e teólogos frequentemente se referem a Belzebu em discussões sobre a teodiceia, a questão de como o mal pode existir em um mundo governado por um Deus todo-poderoso e benevolente. Belzebu simboliza o problema do mal e desafia as concepções tradicionais de divindade e moralidade. A figura de Belzebu também é relevante na exploração do subconsciente humano. Ele representa os medos, desejos e aspectos reprimidos que residem nas profundezas da psique humana, servindo como um catalisador para a autoexploração e o entendimento psicológico. Em um mundo cada vez mais secular, a figura de Belzebu continua a influenciar as discussões éticas. Ele representa as forças destrutivas e corruptoras que os indivíduos e as sociedades devem enfrentar e superar. No cenário artístico contemporâneo, Belzebu muitas vezes simboliza a rebeldia, a crítica social e a quebra de tabus. Artistas usam sua imagem para desafiar normas culturais e provocar reflexão. A figura de Belzebu pode servir como um ponto de partida para diálogos interreligiosos sobre como diferentes tradições entendem e representam o mal. Isso pode ajudar a promover uma compreensão mais profunda entre diferentes crenças. Na era digital, a figura de Belzebu é reinterpretada e remodelada através de várias mídias. Isso mostra como símbolos antigos podem ganhar novos significados e permanecer relevantes em contextos culturais em constante mudança. Ao estudar Belzebu, os indivíduos podem ser levados a refletir sobre suas próprias lutas internas e a busca por redenção. Ele se torna um espelho que reflete os desafios espirituais e morais que enfrentamos. A figura de Belzebu continuará a evoluir e a influenciar a teologia, a filosofia, a arte e a cultura. Ele permanece como um símbolo poderoso que desafia nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Belzebu, começando como Baal-zebub e transformando-se em uma das figuras mais enigmáticas e discutidas na tradição cristã, representa muito mais do que um simples demônio. Ele simboliza as complexidades do mal, as nuances da fé e a eterna luta humana entre a luz e a escuridão. Espero que esta exploração profunda sobre Belzebu tenha despertado sua curiosidade e ampliado sua compreensão sobre as complexas camadas de significado por trás desta figura emblemática. Se você achou este vídeo informativo e provocativo, por favor, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua interação é crucial para continuarmos essa jornada fascinante pelo mundo dos textos bíblicos e apócrifos. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!